Vamos dar início à preleção de hoje, primeiramente elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo proteção, inspiração aos nossos mentores, inspiração para que possa atingir o objetivo de chegar até o coração de vocês através do Evangelho desta noite. Roguemos agradecidos a nossa Mãe Maria, a nosso Mestre Jesus, por tudo que temos e tudo que somos, pois tudo é graças à bondade divina. Assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, hoje eu vou ler o Evangelho de Lucas 15:18, através da explicação de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E esse versículo, ele fala basicamente sobre o filho pródigo, que diz assim: após levantar-me, irei ao meu pai. Aí Emmanuel, ele tece aqui um comentário sobre esse pedacinho dessa passagem, do filho pródigo, que diz assim: ergamo-nos. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura, da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio, da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reconstrução dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolado na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nossos soerguimentos, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspirarmos ao clima da vida superior, adiantaremos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos e repitamos nós. Emmanuel nos auxilia a entender um pouco sobre essa parte do Evangelho que fala do filho pródigo de uma forma mais profunda. Ou ele vai no detalhe, Ele vai no detalhe do momento onde essa pessoa, no papel do filho pródigo, se arrepende. Nesse exato momento do arrependimento. Ele fala assim: deliberou a tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Nesse exato momento, há uma tomada de decisão.
Esse é um ponto que a gente tem que observar no texto. E quando a gente olha o resumo da parábola do filho pródigo, nós lembramos, né, que um dos seus filhos requer a sua parte na herança. E tendo o pai ali concedido a sua parte na herança, ele vai embora viver a tão sonhada felicidade. Só que essa felicidade está todinha investida em bens materiais, aonde a traça corrói, né? Então ele vai gastar com bebidas, prostitutas e outras coisas. Só que chega um determinado momento que acaba, né? O material acaba, a matéria acaba. E nesse momento, quando acaba, vem a necessidade. Ele começa a passar fome, né? Não tendo lugar para morar, já não poderia mais se hospedar nas hospedarias, porque já não tinha mais dinheiro para pagar. E ele então vai trabalhar com o Senhor criador de porcos. E nesse trabalho, ele se alimenta das comidas que os porcos se alimentam. E ele lembra que lá na casa do pai dele, até os seus servos eram tratados melhor do que ele naquele momento. Então, veja bem, há nesse exato momento uma reconciliação deste filho, né, com sua origem. E há um arrependimento do que ele tinha feito. Porque o que ele fez foi muito pesado. Vamos nós agora fazer uma reflexão ao nosso modo. Quando você pede a herança para o seu pai que está vivo, não existe herança de pai vivo. Então, nesse momento, simbolicamente, ele está dizendo: o Senhor está morto para mim. Me dá o que é meu. Olha o coração desse pai como passou naquele momento. Quantos pais hoje em dia ouvem isso dos seus filhos indiretamente? Né? Quantos pais? Quantos filhos hoje tomam essa decisão de sair da proteção do lar, né, em busca dessa tal felicidade baseada nos bens materiais, e vão seguir o seu caminho nesse mundão. E em determinados momentos o arrependimento bate. Por quê? Porque primeiro vem pela necessidade. Tendo a necessidade, ele começa a perceber, né? Ou nós começamos a perceber, a tomada de decisão foi errônea e que nos levou a esse caminho. Então Emmanuel fala assim, que nós tomamos, né, através do nosso livre-arbítrio, descer para as profundezas sombrias, nós atolamos nas profundezas sombrias. E lá nas profundezas sombrias, nós exigimos, né, do todo misericordioso que se faça presente ao nosso lado, por intermédio dos seus divinos mensageiros. Caminhamos para o arrependimento, mas não abandonamos ainda muitas coisas que deveríamos ter abandonado. Uma delas é a arrogância. Nós achamos que temos que ser socorridos, temos que ser salvos do cenário que nós mesmos montamos pelas nossas decisões. Uma grande falha que muito ser humano ainda comete nos dias atuais: não honrar o pai e a mãe. Eu não estou falando de pais que possuem
os bens materiais somente, não. Estou falando de todos os pais. Que o maior tesouro que nós temos não estão naquilo que os nossos pais têm materialmente, né? Mas naquilo que os nossos pais têm, que vale muito mais que a matéria, que a traça não corrói. A primeira delas é o amor incondicional. A segunda dela é a proteção, a educação. Os nossos pais querem sempre o nosso bem, mas eles precisam nos educar. E às vezes a forma como eles nos educam, nós questionamos de que não está correto. Mas como que uma pessoa que não tem o conhecimento pode questionar aquele que tem? Porque aquele que tem viveu a experiência crítica para poder aprender não somente através dos estudos, mas essa educação que nós falamos da vivência, da experiência vivida, dos cabelos brancos que trazem para esse ser humano essa experiência. E nós nos achamos muito maior do que os nossos pais. Em sabedoria, em conhecimento, não é verdade? Ainda mais nos dias onde a tecnologia faz essa separação. Uma criança hoje de pouca idade, 5, 6, 7 anos, talvez tenha mais conhecimento de manuseio de um celular do que um pai de 50, de 55, 60, 40, 45 anos. Mas não é desse conhecimento que nós estamos falando. Nós estamos falando do conhecimento da vida, né? De poder nos orientar daquilo que é correto para nós ou não. De poder nos direcionar um caminho aonde nós iremos sofrer menos, porque ele já passou por esse caminho. Então, esse filho pródigo, a hora que está lá comendo a comida dos porcos, ele toma a atitude de se levantar e voltar o caminho para a casa de seu pai. E ele volta. O seu pai, quando o vê chegando em suas terras, exalta uma felicidade jamais vista pelas pessoas que ali estavam com ele. Que ele manda que tragam roupas novas, que ele manda que mate, um novilho para que se festeje o retorno do filho. E ele diz: meu filho estava morto e agora vive. Quando nós estivermos lá nos vales sombrios, arrependidos do que nós fizemos, acredito eu que o nosso Pai misericordioso não virá até nós enquanto nós não nos arrependermos daquilo que nós fizemos e que nos fez levar a chegar nesse local sombrio. O arrependimento tem que ser sincero, mesmo motivado pela necessidade de algo que nós precisamos no momento e não temos. Mas ele nos leva à reflexão de que aquilo que nós fizemos não está correto. Ou não foi uma atitude correta. Nesse exato momento, nós devemos nos erguer. Erguer com a humildade de saber que através do livre-arbítrio tomamos decisões erradas. Mas também, através do livre-arbítrio, vamos procurar o perdão de nosso Pai. E esse arrependimento, quando sincero, nosso Pai envia sim os seus mensageiros de luz para nos resgatar. Recordemos do filme do Nosso Lar, quando André Luiz está no umbral. Que ele só é resgatado realmente quando nele há o arrependimento. Em nossa vida encarnada, às vezes nós nos deparamos em lugares sombrios. Nós nos encontramos em situações que nos faz revisar
o que nós éramos e o que nós somos hoje. E quando há esse arrependimento, nosso Pai misericordioso nos conduz ao caminho de volta, trazendo para nós, ao nosso caminhar, caminhos mais limpos, mais claros. E ali as portas vão se abrindo e nós vamos encontrando de volta o caminho para aquele lugar que nós estávamos e saímos como tomamos a decisão errada. Então tenhamos um arrependimento verdadeiro, com o sentimento de que esse arrependimento trará a nós uma reformulação de nossos atos, de nossas atitudes, nos refazendo em seres melhores, em homens novos, em mulheres novas, que ao depararmos com o nosso Pai, Ele estará com os braços abertos e feliz, e dirá: este é meu filho que estava morto e agora vive. Então, essa é a procura da reforma íntima que nós fazemos. De nos despojarmos de nossos defeitos, de nossos vícios. Estes que nos levam aos lugares sombrios. Não é fácil. E jamais será fácil. Nós temos oportunidade de revisar os nossos atos diariamente. Porque a cada manhã que se levanta é uma nova oportunidade de nós nos depararmos com aqueles momentos que nós nos deparamos ontem e erramos, nos depararmos novamente com aquele momento e acertar. Não viraremos santos nessa vida, não vamos ser tão audaciosos em imaginar que seremos seres iluminados, vamos ascender níveis espirituais elevados de uma hora para outra. Essa é uma reconstrução de vidas após vidas, de muitas reencarnações. Mas tem que haver um arrependimento agora. Mas não um arrependimento supérfluo, né? Aquele arrependimento que você joga fora, mas um arrependimento que você vai guardar com você assim: eu fiz isso, eu me arrependo realmente disso, e eu vou me reconstruir diante daquilo que eu fiz para ser um ser melhor. O aperfeiçoamento pede esforço, diz Emmanuel nesse texto. E esse esforço ele tem que ser diário, constante. E aonde vai estar esse esforço? Esse esforço vai estar voltado para nós mesmos. E depois direcionado ao próximo, que caminha ao nosso lado ou que vem a estar ao nosso lado. O que nós temos que fazer? Ser caridosos, bondosos? Não. Nós devemos ser verdadeiros. Verdadeiros. E Emmanuel fala uma outra coisa que é muito mais importante nesse momento para nós. Adiantemo-nos pela frente, ou para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o modelo da perfeição, né, que eles poderiam dizer para nós, e os espíritos dizem: vide Jesus. Está aqui. Emmanuel também confirma, nos padrões de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo ao qual nós devemos seguir e nos basear para podermos voltar à casa do nosso Pai. É fácil seguir Jesus? Faço a mim todos os dias esse questionamento. Às vezes acho que é impossível. Mas quando vou atrás do Evangelho e me deparo com um homem, esse Espírito iluminado, encarnado, que se fez homem, caminha entre aqueles que nós jamais imaginaríamos caminhar. Caminha ao lado de prostitutas, caminha ao lado de ladrões, caminha ao lado de cobradores de impostos, caminha ao lado de leprosos. Por quê? Jesus se faz assim. Porque Jesus quebra nesse momento a corrente
do preconceito. Ele quebra nesse momento a corrente do julgamento. E esse ele se coloca diante dessas pessoas no pé de igualdade. Nós estamos falando de um espírito crístico. Nós estamos falando de um espírito extremamente evoluído, que teve que diminuir de tamanho na sua intensidade vibracional para poder encarnar no nosso plano terreno. E ele vem nos mostrar a humildade, a verdade, a caridade, principalmente dedicada àqueles que mais necessitam. Então, se nós quisermos achar Jesus para poder segui-los, temos que estar com essas pessoas. Então você está me pedindo para ir para o meio dos ladrões, das prostitutas? Não. Nós temos que ser simples e verdadeiros. Nós temos que viver dentro da nosso ambiente social, sem julgamento, sem preconceito. Caminhar ao lado das pessoas como se elas fossem, ou seja, caminhar das pessoas que são igual a nós. Perdoe-me pelo erro. Dos que são igual a nós. Independente da sua posição social, independente da sua posição intelectual, independente de qualquer que seja. Se são pobres, se são ricos. Há muitos espíritos ali necessitados que precisam de nós. E nós temos que seguir Jesus e fazer como Jesus fazia. Não diz a música? Amar como Jesus amou. Não é? Nós temos que amar Jesus como Jesus nos amou. Ou como Jesus amou aqueles que estiveram ao seu lado. Um amor que deixa os braços abertos para o acolhimento. O acolhimento de emprestar um ouvido para uma pessoa que queira falar. De um acolhimento, de um auxílio material a um determinado momento que a pessoa esteja precisando. De um acolhimento sem julgamento. Sem julgamento. Né? Eu não vou ajudar aquela pessoa porque ela vai usar drogas. Eu não vou ajudar aquela pessoa porque ela vai comprar bebidas. Sem julgamento. De coração aberto. Caminhar seguindo Jesus é seguir os seus passos. E seus passos vão estar diante daqueles que mais precisam. Façamos então uma reflexão nesse momento, onde nós possamos entender o que esse filho pródigo nos ensina. Essa parábola do filho pródigo nos ensina. Ele nos ensina o arrependimento verdadeiro. Né? Porque a gente precisa se levar do vale da indecisão, e desse vale da indecisão nós precisamos ir até a montanha do serviço edificante, como diz Emmanuel, segundo Emmanuel nesse texto. Esse serviço edificante é nos colocarmos ao trabalho do Mestre Jesus, diante da nossa vida naturalmente. Nós não devemos sair achando que nós vamos estar envolto de luz e vamos ali fazer milagres. Jamais. O que nós precisamos ser é verdadeiro com as pessoas, acolhedores. E seguir esse caminho edificante do trabalho ao próximo. Porque não é fácil. Porque, voltando à parábola do filho pródigo, quando o pai fala, alegrem, meu filho que estava morto agora vive, né? E manda ali fazer festas para receber seu filho, túnica novas, um anel no dedo, sandálias novas, dê um banho nele, desperta os ciúmes do seu outro irmão, que chega ao pai e fala, pai, não fui eu que peguei parte da sua herança e gastei todinha. Eu estive aqui ao seu lado e o senhor nunca me deu um novilho para eu festejar com os meus amigos. Veja bem, nós podemos também exercer o papel desse irmão que nesse momento
tem ali um certo ataque de ciúmes. Então, vamos nos colocar no papel do irmão. Que às vezes os nossos irmãos ao nosso lado erram, se arrependem, voltam e pedem o perdão. O perdão verdadeiro, porque ele vivenciou a amargura do arrependimento. E esse perdão é concedido. E nós tacamos pedra. E nós nos colocamos no julgamento de comparar. Peraí. A ele é dado tudo que de melhor? E a mim que sempre estive aqui e não fiz nada do que ele fez? A cada um a sua vida. A cada um o seu plano reencarnatório. A cada um o seu enfrentamento nesse plano terreno. A cada um o seu perdão do Pai misericordioso. Na individualidade, respeitemos cada um, cada ser. Não é fácil fazer tudo isso. É tudo muito bonito, quando lido, quando escrito e quando falado. Mas temos que seguir as instruções de Emmanuel a Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. E vamos trazer a nós, então, aquilo que de melhor podemos tirar desse texto, dessa palavra, dessa parte do Evangelho, que é a transformação. O ato de se transformar. O ato de através do arrependimento verdadeiro, iniciar uma reconstrução interior, excluindo, tirando da bagagem aquilo que deixa pesado, que são os nossos vícios e os nossos defeitos. Por causa desses vícios, desses defeitos, às vezes nós vamos a profundezas sombrias. E lá nós sentimos a necessidade da salvação divina, como um passe de mágica. Mas lembremos também que viver no planeta Terra hoje é viver numa escola. E que essa escola tem como aprendizado, diariamente, e através desse aprendizado, nós vamos ali sendo colocados diante de cenários e situações, e que essas decisões façam com que esse aprendizado nos torne pessoas melhores a cada dia. Com a certeza de que, como partimos desse mundo e voltarmos em direção à casa de nosso Pai, quando nós levantarmos e ir em direção à casa de nosso Pai, possamos ser recebidos de braços abertos e que lá possa haver festas para nos receber e que lá nós possamos ouvir: alegrem-se, este é meu filho que estava morto e agora vive. Morto e agora vive. Porque ele soube investir nos bens que a traça não corrói, que são os bens espirituais. Aqueles bens espirituais que são angariados, que vão sendo investidos, e ele vai se adquirindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, a nos tornarmos ricos desses bens espirituais, através de serviço ao próximo, através da reconstrução íntima, através da dedicação ao Evangelho vivido, fazendo que cada palavra, através de nós, faça chegar ao coração do outro, principalmente pelo exemplo. Que as palavras citadas hoje no Evangelho de Lucas possa nos transformar em pessoas melhores e que a explicação de Emmanuel nos conduza a um caminho de volta à casa de nosso Pai. Assim seja, graças a Deus. Convido a todos nesse momento a uma pacificação de nossa mente e do nosso coração.
nos conectando com o alto, cerrando os nossos olhos físicos e abrindo os nossos olhos espirituais, nos deixando levar pelo equilíbrio emocional, excluindo de nossa mente aquilo que é externo e abrindo totalmente a nossa mente aquilo que é interno e que está guardado dentro do nosso coração. Pedimos permissão ao nosso Mestre Jesus que possa nos entregar a chave de nosso coração. E ao abrir o nosso coração, cedemos ao universo, cedemos aos espíritos que aqui nos envolve, vibração de amor. E que esses nossos irmãos, e que esses missionários de luz possam retirar dessa vibração e levar essas energias amorosas, curadoras, àqueles que mais necessitam. Venham junto comigo olhar para os céus do nosso interior e imaginarmos nosso Pai de braços abertos, nos esperando. Esse Pai amoroso e misericordioso que às vezes nos dá a herança para que nós a gastemos em coisas erradas. E através da vivência, através da experiência vivida, possamos ter o arrependimento sincero e retornarmos a nosso Pai através da nossa reconstrução. Imaginemos agora nesse momento, através da nossa visão, esse Pai de braços abertos. E junto conosco caminha nosso Mestre Jesus, sorridente. E nós vamos conversando com Ele, pedindo a esse Mestre que tenha piedade e misericórdia do nosso planeta Terra nesse momento de tanta tristeza que vivemos, nesse momento que passamos por essa provação. Pedimos proteção ao nosso planeta Terra. Pedimos em especial por todos os líderes de todos os países que compõem esse planeta. Que eles sejam tocados em seus corações e que ali, na sua alma, possa haver a bondade divina que exploda dentro deles e que as suas decisões sejam tomadas para o bem de todos e não para o egoísmo. Pedimos pelo nosso Brasil, que tem na sua missão ser pátria do Evangelho, que passa um momento tão difícil por causa da pandemia, dos encontros e das suas polaridades políticas. Olhar por nós, Jesus, nesse momento como país, cada um de nós que compõe esse país, que nós possamos, em vibração de amor, poder transformar a vibração e levar aos nossos líderes, a eles, energias transformadoras que possam eles tomar as decisões que beneficiam a todos. Querido Mestre, olhar por nossos irmãos encarcerados, que eles possam arrepender dos seus atos e se reconstruir para voltar ao caminho de vossa casa. Que o tempo que eles passarem lá, pagando a pena sobre a justiça do homem, possa ser o tempo necessário para reflexões de seus arrependimentos. Querido Mestre, olhar pelos nossos asilos, pelos nossos vovós, que a eles nunca falte o amparo das pessoas que ali estão para cuidar deles, e que a eles nunca falte a visita dos seus parentes. Nós sabemos que eles ficam tão felizes e eles estão ansiosos por esses dias de visita, que nunca falte visita. E que, se possível, seus familiares possam acolhê-los em suas casas. Ó Mestre Jesus, olhar para as nossas crianças nos orfanatos, protegendo todos aqueles cuidadores dessas crianças, e que essas crianças possam ter a possibilidade de ser adotadas por famílias cheias de amor. Vibremos pelas casas
espíritas, por todas as casas espíritas, para que esses postos de luz, prontos socorros das almas, consigam reabrir as suas portas o mais rápido possível e que seus trabalhadores voltem aos seus postos de trabalho e ali possam dedicar-se no trabalho da caridade àqueles que mais necessitam. Vibremos por todas as intenções que estão em nossas mentes nesse momento, que cada um de vocês possa estar colocando. Querido Mestre Jesus, através da sua face acolhedora, do seu sorriso amoroso, necessitado que somos como indivíduo, vamos até vós, pedir que nos proteja, que nos guarde, que caminhe à nossa frente sempre nos protegendo, que caminhe atrás de nós sempre nos guardando, e que caminhe ao nosso lado sempre nos orientando, para que nós nunca possamos tomar a decisão errada e se afastar da casa de nosso Pai e ir ter atrás da felicidade falsa da matéria. Não nos permita que nós cheguemos a comer a comida dos porcos e lá lembrarmos que na vossa casa até o mais simples é melhor tratado. Vibremos em especial por todos os hospitais que nesse momento, através das mãos dos médicos encarnados e principalmente através das mãos dos médicos desencarnados que estão auxiliando os trabalhadores terrenos, possa haver cura nos leitos de UTI a essas pessoas que passam por agravamento da doença causada pelo vírus do Covid. E principalmente para aqueles que necessitam de um apoio, de um médico, de uma ambulância, de um enfermeiro, de um socorro. Misericórdia, Jesus, por todos nós. Entreguemos agora nesse momento, em vibração de amor, aos espíritos que nos cercam, essa vibração, que essas vibrações se transformem numa energia curadora, renovadora, e que sejam levadas aos lugares que mais necessitam. Assim, vamos encerrando o nosso trabalho dessa noite, dando graças a Deus. Obrigado, meu Pai, por esse momento, por estar aqui diante desses meus irmãos e podemos servir como instrumento de vossa paz e do vosso amor. Assim seja, graças a Deus. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. É o meu desejo para todos vocês. Até mais. Assim seja, graças a Deus.